Vocês já devem ter visto o diagrama de Linus Pauling, com aquele monte de setinha na diagonal, certo? Todo mundo já viu isso, né? Agora vem a minha pergunta. Vocês sabem por que existe aquela... Por que aquela diagonal é daquele jeito? Ou só alguém falou, ó, bota essa diagonal e segue desse jeito que vai dar tudo certo? Vamos lá, vamos pensar algumas coisas primeiro aqui. Vamos devagar um pouquinho. Vamos retomar algumas coisas que a gente falou anteriormente. Se eu soltar um elétron próximo da camada, ele vai para a camada mais interna ou mais externa? Para que é mais próxima ou mais afastada do núcleo? Mais interna. Beleza. Então, se eu soltar um elétron, ele vai primeiro para onde? Para cá, para um S. Sim ou não? Então, quando eu vou fazer a distribuição eletrônica, eu vou ter que necessariamente começar pelo 1s2. Ou seja, eu tenho um átomo que só tem um elétron. Um elétron vai ser 1s1. Certo? Se eu tiver um átomo que tem 2 elétrons, vai ser 1s2. Agora, se eu tiver um átomo que tem 3 elétrons, bom, aqui só cabem 2 elétrons. Se eu tenho um átomo com 3 elétrons, para onde vai o terceiro? Olha só, aqui já está cheio. Para onde vai o próximo? Para a segunda camada. Aí vamos lá, lembrando que a distância do núcleo é um dos fatores, o tipo de trajetória, o orbital mais simples, é outro. Ele vai para a segunda camada. Subnível S ou subnível P? Então vai para 2s. Agora vamos lembrar, esse átomo tem 3 elétrons. 2 estão aqui. Aqui então só vai ter 1, vai ser 2s1. Se forem 4 elétrons, 2s2. E se o átomo tiver 5 elétrons, para onde vai esse quinto? Aí vai aqui para o 2p1. E assim vai. Aí fica mais claro entender por que a distribuição eletrônica é daquele jeito. Beleza? Agora vamos para onde vai complicar. Entre o 3s e o 3p, para onde vai o elétron? 3s, ok? Se tem espaço no 3p e no 3d, para onde vai? Por que ele vai para o 3p? Porque a órbita é mais simples, certo? É um orbital mais simples. Entre o 3s e o 4s, ele vai para onde? Para o 3s. Por quê? Porque está mais perto do núcleo. Entre o 3p e o 4p, vai para o 3p. Agora, entre o 3p e o 4s, para onde vai esse elétron? Porque olha só, a resposta aqui não é para ser óbvia, não deve ser óbvia para vocês. A menos que vocês já tenham decorado o diagrama. Por um lado, o 3p está mais perto do núcleo. Por outro, o 4s tem orbital mais simples. Vocês perceberam? Onde é que ele vai ser mais estável? Numa órbita mais simples, só que mais afastado do núcleo, ou numa órbita mais complexa, só que mais perto do núcleo? Vocês perceberam? Tem 2 fatores a se considerar. E aí o que eu vou dizer para vocês, o 3p que é mais estável. Então, se o elétron tiver disponíveis o 3p ou o 4s, ele vai para o 3p. Por isso, na hora que a gente vai fazer distribuição eletrônica, eu vou escrever aqui embaixo, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. O 3D vem na distribuição eletrônica só depois do 4s. Por quê? Porque S é um orbital mais simples que o P. É um pouco mais simples, mas não compensa o fato de ele estar mais longe do núcleo. Só que o 4s é um orbital bem mais simples. São 2 ordens de grandeza em relação ao D. A gente poderia criar uma regrinha assim, ó. O ideal é que estar acima e à esquerda nesse diagrama, certo? Se tiver uma linha para cima ou uma para a esquerda, se tiver que escolher um para cima ou um para a esquerda, vai para cima que a camada é mais importante do que o orbital. Agora, se é um para cima ou 2 para a esquerda, como é o caso aqui, ó, o 3D está uma linha acima. Só que o 4s está 2 colunas para a esquerda. Então, nesse caso, o 4s tem menos energia do que o 3D. E é para não ter que ficar fazendo essas continhas todas que a gente bota aquele monte de setinha assim na diagonal. Porque aí quando a gente monta o diagrama desse jeitinho aqui, fica mais fácil de entender. Ok? Aí tu já sabe. Ah, tá, tudo bem, eu não preciso ficar a cada uma delas, a cada vez que eu vou fazer, tá, mas peraí, desses 2 aqui, qual que ele vai primeiro? Não, se tu montar o diagrama e seguir a setinha, já fica mais fácil. Mas repara, é decorado isso? É decorado. Só que é uma coisa que tu decora sabendo por que é desse jeito. Perceberam? É uma coisa que tu decora sabendo
por que que é desse jeito, e não só decorando do nada.